Olá, boa noite. Boa noite a todos, quem está entrando. Daqui a poucos minutos iremos começar a nossa super live sobre regressão. Boa noite, Elton. O Jucá vai vir daqui a pouquinho, já vai entrar. Dayana, hipnoterapeuta, bem-vinda. Karen. Edson entrando, boa noite, boa noite. Vamos preparando aí todas as perguntas que vocês têm sobre regressão, uso terapêutico, quem já é hipnoterapeuta, quem já trabalha com hipnose, já prepara aí também as dúvidas de como aperfeiçoar e como melhorar a utilização da ferramenta da regressão. Vai ser uma live bem legal, bem bacana e bem esclarecedora, então preparem-se, porque na hipnoterapia a regressão é bastante utilizada, mas muitas vezes, às vezes as pessoas não sabem como utilizá-la da melhor forma, né? Quantas vezes as pessoas às vezes não sabem o que fazer, ou não conseguem às vezes pegar o fio da meada no processo terapêutico, não conseguem usá-la da melhor forma. Então, como ela funciona, como dá para usar da melhor forma. Então vão ser alguns... Gabriel entrou, boa noite. E vamos falar bastante sobre regressão. Quem não conhece hipnose, regressão, vai também poder tirar as dúvidas, entender um pouco melhor o que é essa ferramenta, né? Todo mundo gosta de ouvir sobre regressão, é um tema bem legal. E lembram que aqui sempre podem ir trazendo as perguntas à vontade. Aqui as perguntas são abertas, não prometo que todas vão ser lidas e respondidas, porque às vezes começa a pipocar um monte de perguntas. Mas vamos fazer o melhor aí para responder todas as perguntas possíveis. Mais alguns minutinhos a gente começa, ainda está antes da hora. Então vamos, o pessoal entrando, vamos dar um tempo para o pessoal entrar. Mais alguns minutinhos já começa. E dúvidas que às vezes tem a ver com hipnose, algum termo que a gente usou, alguma coisa que não ficou clara para quem às vezes é mais leigo, pode também perguntar. Tá? Como tem já bastante hipnoterapeutas que vão participar da live, pessoas já são da área. Então, às vezes a gente usa um termo um pouco técnico, uma coisa que não conhece, podem perguntar à vontade, certo? Podem ficar à vontade aí para perguntar, para questionar. Vamos dar mais 5 minutinhos, daí já vai começar. Vamos ver, cadê o Jucá, que vai participar com a gente aqui, Jucá. Já chamei o Jucá, daqui a pouco ele entra. Quem não conhece o Jucá, ele é co-criador aqui do Método TESS comigo, psicólogo, referência nacional aqui em hipnose no Brasil. Ele é instrutor, o Jucá é instrutor da NGH, a instituição mais antiga de hipnose no mundo. Ele é trainer, então ele que certifica pela NGH o Método TESS. O Jucá é um cara fera. Então aproveitem também, ele está vindo daqui a pouquinho, já vai entrar. E vão preparando aí as perguntas, as dúvidas, como a gente pode utilizar a regressão da melhor forma. Eu acho que uma dúvida que muitas pessoas têm, às vezes muitos hipnoterapeutas, né, aquela famosa dúvida: e se a emoção não vem, o que eu faço? Né, porque quando a gente vai trabalhar com regressão, muitas vezes a gente vai pegar o quê? Vai pegar a emoção e vai voltar para um momento onde aquilo se iniciou. E se eu não consigo despertar a emoção na pessoa, o que eu faço? O que a gente faz se não consegue chegar nos pontos certos? Essa aqui é uma dúvida que muitas pessoas têm, ou se a pessoa está na regressão e não consegue ver o que está acontecendo. Eu não estou vendo nada, está tudo escuro. Como trabalhar nessas situações? Então, tudo isso daqui a gente vai conversar. Deixa eu caçar o Jucá. Deixa eu ver, cadê o Jucá? Pronto. Eu chamei o Jucá para vir. Então, eu vou começar aqui trazendo um pouquinho um pouquinho da história e da regressão. Então, na verdade, quando a gente vai falar de regressão, para a gente começar a introduzir aqui o tema, muitas pessoas ainda erram achando que regressão, a gente está falando de regressão a vidas passadas, certo? Não sei porque
ficou a crença aí popular das pessoas de, talvez por causa de Brian Weiss, o trabalho dele, que ele difundiu regressão a vidas passadas, de vários livros que saem hoje, né, hoje em dia sobre casos de vidas passadas. As pessoas acho que pegaram essa ideia de regressão, quer dizer, regredir a uma vida passada. O que é regressão? É voltar para a vida passada? Não. Na verdade, quando a gente está falando de regressão na hipnose, a gente simplesmente está falando a voltar ao momento anterior, certo? Ou seja, a gente lembra, a gente tem dois tipos de memória. A gente tem a nossa memória de curto prazo, certo? Se eu falo para vocês agora, decorem o número 4265, 4265. Você consegue decorar. Só que se passar daqui meia hora, talvez você não vai mais lembrar 4265, porque isso daqui está na tua memória de curto prazo, e como ela não tem muita importância, não tem muito valor, não teve um impacto emocional, essa memória ela acaba se perdendo, ela não passa pelo hipocampo para ser transformada, como se diz, em memória de longo prazo, que são aquelas coisas marcantes. Pensa comigo, quem é um pouco mais velho e passou pelo 11 de setembro, com certeza e provavelmente se lembra de onde estava na hora que ouviu que as torres foram atingidas. Quem estava naquela época com certeza se lembra. Mas por quê? Você se lembra de onde você estava no 11 de setembro exatamente? E, desculpa, não me interrompi, era o Jucá ligando, não sei cadê ele. Ele vai achar a gente. Você se lembra? O Danila se lembra. Quem não se lembra? Quem coloca aqui, quem se lembra de onde estava no 11 de setembro, coloca aqui, escreve aqui, me lembro. Porque eu me lembro, você lembra exatamente onde estava na escola, quando na sala de aula, quando de repente a gente ouviu a professora entrando, falando, acho que começou a guerra, está praticamente destruindo o mundo, e a gente saiu todo impactado, acabaram as aulas, fecharam a escola, a gente voltou para casa. Você vê, todo mundo se lembra. Olha quanto tempo faz anos, muito tempo, a gente se lembra exatamente onde estava. Por quê? Teve um grande impacto emocional. Ó, tá no centro acadêmico de xadrez, você vê? Se você tivesse jogado mais 1000 partidas de xadrez desde lá, pode ser que você não se lembra de nenhuma, mas esse dia você se lembra. Ô, João Paulo entrou, deixa eu chamar o João Paulo Jucá para participar conosco. Deixa eu achar ele para convidar. Aqui. Aqui. O Jucá já está entrando, já está conectando. Então vocês se lembram onde vocês estavam no 11 de setembro. Por quê? Porque teve um grande impacto emocional. Boa noite, bem-vindo. Eu não estou ouvindo teu áudio. Eu não estou ouvindo teu som. Eu não estou ouvindo nada. Eu não estou ouvindo o áudio seu. Vocês estão ouvindo o Jucá? Eu não estou ouvindo o Jucá. Sem som, Jucá sem som. Você está só na mímica. Tenta... Não está... Talvez é teu aparelho, não sei. O Jucá está sem som. Teu telefone quebrou. E esse teu não está funcionando, o áudio? Tá bom. O meu vocês estão ouvindo, né? Todo mundo aí está ouvindo. O meu vocês ouvem? Quem está me ouvindo, coloca sim, pelo menos. Sim, Daniel. Quem está me ouvindo, coloca sim, Daniel. O Jucá vai procurar, talvez, uma outra forma. Maravilha. Então, vocês estão me ouvindo. Então, deixa eu continuando enquanto ele vai se arrumando lá. Então, o que acontece? A gente está falando das memórias de longo prazo. Na hora que a gente tem um grande impacto emocional, como no 11 de setembro, o que acontece? Aquela memória, ela vai entrar para aquilo que a gente chama de memória de longo prazo. Tem uma partezinha no nosso cérebro, que é o hipocampo, que parece... Ele é o responsável em transformar as memórias em memórias de longo prazo. Tanto é que tem um grande experimento que fizeram aí, na verdade, um acidente. Tem um menino que ele tinha sofrido um acidente de bicicleta, e ele teve várias convulsões, e o médico não sabia comparar as convulsões. O que ele fez? Ele resolveu arrancar o hipocampo da criança. Então, na verdade, o cara já era adulto, então o médico foi fazer uma experiência, né? Porque não sabia o que ia acontecer, e ele simplesmente colocou lá um tubinho de metal e sugou o hipocampo do menino. Bem-vindo, Raimundo. E o que aconteceu com ele? Ele simplesmente não se lembrava mais nada a partir daquele dia. Toda a memória dele funcionava até o dia da cirurgia.
Então, ele se lembrava de tudo que aconteceu com ele até o dia da cirurgia, e depois do dia da cirurgia que foi atirado do hipocampo dele, não se lembrava mais de nada. Então você falava com ele alguma coisa, ele conseguia manter uma conversa. Ou eu me chamo Daniel, prazer, tudo bem, sou hipnoterapeuta. Se você falasse para ele, olha um passarinho, e depois de um segundo voltasse, qual é meu nome? Não sei. Não sei, não sei, eu não conheço você, eu não sei. E ele foi um cara super estudado, bem famosa essa história dele. E até o cérebro dele foi fatiado em microfatias e foi guardado até hoje. E porque muitas descobertas de memória foram feitas a partir dos experimentos com ele. E daí descobriram que o hipocampo é o responsável em transformar as memórias em memórias de longo prazo. E também viram que são dois tipos de memória que a gente tem. A memória de curto prazo, que é aquele número que eu tinha falado para vocês ainda lembram? Aquele número que a gente tinha falado há um pouquinho atrás? Provavelmente não, nem eu me lembro mais, porque era memória de curto prazo. E as memórias de longo prazo, elas ficam marcadas. O que acontece? Na hora que a gente está falando de regressão, o que a gente está querendo fazer na regressão? A gente está querendo acessar essas memórias de longo prazo, essas memórias que foram transformadas no hipocampo em memórias de longo prazo e estão guardadinhas lá dentro. E por que a gente quer fazer isso? Então isso daqui muito vem da base da psicoterapia de Freud. Lembram de Freud? Freud fala que sempre existe por detrás dos problemas alguma repressão, alguma coisa emocional reprimida lá dentro. E isso daqui acaba causando sintomas, certo? Então, Freud, ele começou com essa visão que talvez existe alguma coisa dentro da pessoa e essa coisa reprimida, essa emoção reprimida vai causar os sintomas. Então, a gente pode, através da regressão, fazer o quê? Muitas vezes chegar nesse ponto mal resolvido para liberar, certo? Então, a princípio, essa é toda a ideia da regressão. Ela é muito embasada na psicodinâmica. O que é a psicodinâmica? É toda essa abordagem de Freud que existe algo que acaba reprimindo, né? Acaba mal resolvido no inconsciente da pessoa, e esse algo mal resolvido acaba causando os problemas. Ah, como assim? Então a pessoa ela tem algum problema de concentração, vamos dizer, toda vez que ela faz uma prova, ela entra em pânico. Então isso daqui muitas vezes é o quê? Uma bronca que ela levou da mãe lá com pequenininha. Aquilo lá ela fica marcado nessa memória de longo prazo. E é interessante que até a parte química, o cérebro, ele, como se diz, ele constrói ligações, ele conecta neurônios. Oh, de novo o Juca chegou, vou chamar ele. Os neurônios, eles se ligam em uma rede neural, e essa rede neural, ela acaba sendo criada com as substâncias associadas àquela emoção, ou seja, existe um local físico no cérebro que guarda aquela memória problemática. Isso é muito legal. Ó, agora que dá para ouvir teu som, Juca. Bem-vindo. Tá me ouvir agora? Agora sim. Bem-vindo. Tá um pouquinho baixo, mas dá para eu te ouvir. Esse é um celular super antigo, o meu reserva oficial não deu certo. Só fala talvez um pouquinho mais perto para as pessoas poderem te ouvir. Tá. A gente só está finalizando, só para te situar, eu estava falando para eles sobre a memória de longo prazo e como na regressão, quando a gente vai querer acessar alguma coisa, o que na verdade a gente está fazendo? A gente está acessando aquelas redes neurais da memória de longo prazo, certo? Isso que a gente está fazendo é o quê? Trazendo às vezes à tona coisas que estão reprimidas lá dentro, ou coisas mal resolvidas dentro da pessoa, e na hora que a gente traz aquele material, faz a catarse, etc., que a gente vai explicar daqui a pouquinho qual vai ser o processo que a gente vai usar na regressão, a gente acaba ajudando a pessoa a resolver isso daqui. Certo? Então, o Juca ainda está se acertando aí. Então, vamos continuar a ideia do raciocínio. A regressão, ela pode ser feita de algumas formas, certo? Muitas pessoas que, né, principalmente quem é formado pela Omni, ou a maioria assim, da hipnose clássica, vai utilizar muito a regressão, que é a ponte do afeto. O que é a ponte do afeto? Se a gente falou que a gente quer chegar num ponto que talvez está mal resolvido no passado da pessoa, certo? Ou seja, a pessoa ela vai ter alguma coisa lá dentro dela que está causando problema, o que a gente vai fazer? Essa questão é uma questão emocional. A ponte do afeto, ela vai fazer o quê? Trazer aquela emoção problemática e você vai, a partir dela, criar uma linha onde você vai chegar no início disso daqui. Isso é a ponte do afeto. Essa técnica ela é de Watkins, ela foi criada, certo? Há algumas décadas atrás. E é uma técnica muito útil. Porque se a gente está falando que muitas vezes os sintomas eles não têm nada a ver com o real problema da pessoa, existe alguma coisa reprimida, por aquela ideia da psicodinâmica de Freud, o que você vai fazer?
você vai colocar a pessoa em hipnose, a gente vai causar uma abreação na pessoa. O que é uma abreação? Você vai trazer aquele material reprimido, e daí você vai puxar e vai falar para o subconsciente da pessoa simplesmente levar ela para quando ela sentiu isso daqui a primeira vez. Certo? Essa é uma técnica, a princípio, simples. Você vai pedir para aquela emoção ruim vir, a pessoa ela vai despertar aquela emoção ruim, que é aquele material reprimido que está lá dentro, que é o que causa o problema. Então, muitas vezes as pessoas vão sentir um desconforto, algumas pessoas vão chorar, algumas pessoas vão chegar até a gritar, e daí você começa a voltar no tempo, a voltar para quando você sentiu isso daqui a primeira vez na vida. 5, 4, 3, 2, 1, pum, você se imagina um lugar aberto, fechado, sozinho, acompanhado, dia ou noite, quantos anos você tem aí, e de repente a pessoa, ela se vê lá com 3 aninhos, está abandonada na escola, e o papai e a mamãe não estão, ninguém veio pegar, e ela se vê sozinha, e de lá você vai trabalhar. Essa é a abordagem que a gente mais utiliza em geral. Por quê? Porque ela faz muita congruência com essa ideia, certo? Que a gente falou de ter material reprimido dentro da pessoa, e emoções mal resolvidas. Juca, agora que você entrou, fala alguma coisinha, que eu já estou sem saliva aqui, o pessoal só está me ouvindo. Então, pessoal, essa ideia das psicodinâmicas, do material reprimido, que a gente vai atrás da emoção, é muito interessante, porque hoje mesmo estava atendendo uma pessoa, era uma avaliação, a gente faz uma hipnose simples ali, uma regressão simples para entender como é que a pessoa funciona com a hipnose. Estão conseguindo me ouvir melhor agora? Sim, tá bom, pode continuar, tá perfeito. E aí, toda a ideia da regressão mais simples ali de um primeiro encontro é entender como a pessoa experiencia aquilo. Mas às vezes a pessoa está tão cheia, tão transbordando daquela emoção negativa, daqueles padrões, que ela acaba indo para o trauma, mesmo sem a gente pedir para ela acessar isso, né? E hoje mesmo eu estava fazendo essa avaliação e a pessoa foi direto para aquilo que estava apertando. Parece que a mente inconsciente está desesperada para resolver aquilo, né? Exatamente, exatamente. Depois que acabar a avaliação, depois que eu gerenciei de certa forma ali, porque não é um momento de terapia ainda, eu explico para a pessoa, olha, o que você disse que me sente, no caso era ansiedade. Você disse que é a ansiedade que é o problema, não é? É. Olha, mas o teu problema realmente é essa emoção que chegou, esse negócio, essa careta que você fez quando você sentiu aquilo, esse é o problema de verdade. A ansiedade, eu digo que ela é a consequência, o resquício desse problema real que está lá dentro, dessa emoção que está lá dentro, latejando dentro de você. E aí, quando a gente faz a regressão, a ponte ao afeto, como você estava falando, é como se a gente... tem várias metáforas que a gente pode usar. É como se fosse uma linha, um ponto que liga a outro, né? Como se fosse uma rede. Ou até como se fosse eu gosto dessa metáfora, como se fosse um cavalo que nos leva até onde, enfim, está o problema real, né? Um cavalo que a gente monta e que vai até onde está realmente o celeiro ou o problema de verdade. Que aí, como o Daniel estava dizendo, pode ser qualquer coisa, depende muito do cliente, da história de vida dele. Pode ser um chute na canela que a pessoa levou na escola, o pai que puxou a orelha, pode ser a mãe que deu uma bronca, uma infinidade de causas, digamos assim, levando em conta que essas causas são apenas representações que ficaram na mente, no cérebro, né? E que têm respostas fisiológicas. Essas respostas continuam acontecendo a vida inteira da pessoa, porque elas continuam sendo reforçadas, né? E por isso que chega uma hora que a pessoa está tão cheia daquilo que ela procura terapia. Muito bem. E daí, na verdade, quando a gente está falando da ponte do afeto, a ponte do afeto, na verdade, é uma das abordagens que você pode usar para fazer uma regressão. Ela é muito efetiva porque ela justamente, ela já muitas vezes já traz aquela emoção escondida que não precisa ter nem nome, certo? E você já consegue chegar nos pontos chaves de uma forma fácil. Só que a regressão ela pode ser usada pode ser uma metáfora de um corredor com portas. Então você tem um corredor com portas, onde cada porta tem uma idade sua, e de repente você vai ver uma porta que tem uma cor diferente. Nessa porta vai ter um problema que é o que a gente vai. A idade dos 5 anos. Você abre a porta, pum, tá nos 5 anos. Pode usar uma bola mágica, onde tem uma bola de cristal que ela vai te levar, que nem aquele chave do portal do Harry Potter, vai te levar para o lugar que precisa ser resolvido. Você pode usar, na verdade, N metáforas para levar a pessoa para uma regressão, certo? Então, na verdade, a técnica de regressão da ponte do afeto, que é a técnica do Watkins, ela é muito usada porque ela já revela a emoção, mas você, por exemplo, pode levar uma pessoa que ela é gaga para um momento que ela gaguejou a primeira vez na vida, indo ano a ano, que nem aquele vídeo do Dave Elman, que é a Omni Sempre Passa, onde ele foi, na verdade, ano a ano. Vamos voltar para 5 anos, para 4 anos. Você já gaguejou aqui? Ah, não. Então, o que está acontecendo agora que você vai gaguejar? E ele foi indo ano a ano até chegar no ponto certo. Ele não pegou emoção nenhuma. Entendeu? Então, tem várias formas de você fazer uma regressão.
Mas a gente que está Tem na uma prática... forma, Sim, pode tem falar. uma forma que eu acho interessante, uma metáfora que eu criei na clínica, que eu acho interessante, que é do trem expresso da vida, né? Então a pessoa entra num trem e vai passeando até quando ela chegar numa estação que ela ache diferente, né? Que cause algo diferente, uma sensação diferente nela. Quando ela chega nessa estação, em geral, é onde está a raiz do problema. Eu Sim. gosto muito dessa. E, na verdade, quando as pessoas elas vão fazer a regressão, elas ficam, às vezes, muito preocupadas na ponte do afeto com o quê? Em trazer a emoção negativa, certo? Uhum. Dá licença. Em trazer a emoção negativa, que é justamente o quê? Em ver aquela pessoa chorando, ver a pessoa esperneando, ver a pessoa, né, convulsionando. E, na verdade, você não tem como profissional ter essa expectativa de a pessoa ter que convulsionar para você estar no ponto certo. Muitas vezes, repete o nome do filme. Qual filme era? Eu agora me esqueci. Que filme? Do Harry Potter, a gente falou. Não, foi o filme que eu mencionei. Me perguntou aqui qual é o nome do filme. E a pessoa ela não precisa convulsionar na hora de você querer fazer uma regressão. Porque muitas vezes a pessoa ela vai ter uma reação realmente forte. Muitas vezes a única reação dela vai ser um desconforto assim. E muitas vezes a cara dela não vai demonstrar nada. E muitas vezes até conscientemente ela não vai falar que está sentindo nada. Isso é que eu já percebi. Às vezes eu tinha aquela coisa de eu tenho que estar percebendo a pessoa dar urro, sei lá o quê. E muitas vezes a pessoa está lá parada, normal. E você vai trazendo aquilo lá, porque existe alguma coisa. Mesmo que às vezes a pessoa não consegue nem conscientemente falar se ela está sentindo alguma coisa. E você vai lá e leva até o 10 aquilo lá. E volta para quando sentiu, ela já vai chegar a algum ponto. Entendeu? Então não precisa se encucar em fazer a pessoa trazer alguma coisa ruim dela e mostrar no rosto tudo isso. Você pode muitas vezes fazer o quê? Deixar a própria mente inconsciente dela trazer isso daqui e confiar que ele vai chegar nisso daqui, porque dentro dela ela sabe que tem alguma coisa que atrapalha. Entendeu? E às vezes as pessoas também acham que tem que chegar obrigatoriamente no momento de 2, 3 anos. Só que às vezes para você chegar nisso tem que passar um momento maior. Então muitas vezes as pessoas vão começar a regressão. Quem trabalha com hipnose sabe isso. Ah, voltou. Quando eu tô com 20 anos. Ah, não funcionou. Puxa, não pode ser 20 anos porque está muito velho. Errado. Sempre desenvolva aquele momento. Porque se você chegou no momento de 20 anos e você vai desenvolvendo o que está acontecendo naquilo lá, você muitas vezes consegue pegar o fio da emoção forte. Ah, porque aqui com 30 anos ninguém está dando bola para mim no trabalho e estão falando que eu não consigo fazer nada direito. O que você faz? Começa a dar uma espetadinha. Você não... E como você se sente quando você não faz nada direito? Como você se sente na hora que ninguém dá atenção? Como se sente na hora que você não é valorizado? Ah, eu me sinto uma coisa muito ruim. Pronto, chegou nessa coisa muito ruim. Aumenta aquele negócio e volta. Ainda mais, não perde a oportunidade. Confia no subconsciente. Isso é muitas vezes engraçado. O próprio hipnoterapeuta não confia. Ah, ele errou, não deve ser isso daqui. Vamos tentar puxar de novo a emoção. Vamos sei lá o que não está dando. Não está funcionando. Não, meu caro, confia. Confia, a mente da pessoa quer resolver. Então traz ela e desenvolve. Uma coisa que a gente aprende na Gestalt terapia, com o Fritz Perls, com o... não me recordo o nome agora, mas o Fritz Perls principalmente, que é o percussor, ele diz que a gente tem que trabalhar com o que emerge na experiência. Uma das frases mais incríveis que eu acho para a terapia. Porque se a gente tinha uma intenção de fazer uma regressão, voltou para os 20 anos, ao invés dos 5, 6, 7, sei lá. 20 anos a gente trabalha com o que emerge na experiência e provavelmente na próxima vez que a gente puxar, partindo desses 20 anos, ele vai voltar lá para trás, voltar para o... Raramente o problema que você vai trabalhar aos 20 anos é que a pessoa já está lá muito madura. Quando a gente vai trabalhar na regressão, a gente sempre vai trabalhar mais ou menos entre 3 anos, 7 anos, 8 anos. Se apareceu 20, não é lá o lugar que você vai realmente fazer o processo de mudança. Porque lembra, toda ideia da regressão... Serve como uma ponte. Isso, mas você vai usar essa ponte para poder chegar num ponto melhor. Você vai desenvolver aquela emoção que tem que ser resolvida. Então o ponto é o quê? Você pegar o fio da meada. Você tem que achar uma linha. Existe uma linha solta na pessoa. E você vai ter que, de alguma forma, chegar naquilo lá, naquele incômodo. Se vira como? Pode ser, entendeu? O subconsciente vai levar direto. E daí eu cheguei na cena. E se a pessoa fala, não tô vendo nada? Muita gente tem essa ideia. Puxa, não tô vendo nada, tá tudo escuro. Tá tudo escuro. O que eu faço? Então, o que a gente vai fazer? Você vai, de novo, frisar para a pessoa, não tem que ver. É imaginar. Muitas vezes, às vezes, as pessoas ainda têm a ideia de cair no mundo da Alice. Certo? E tá vendo um monte de coisas coloridas. E não é assim. E mesmo que a gente explica 1000 vezes para a pessoa que na regressão
você vai estar imaginando e não vendo, às vezes as pessoas ainda têm expectativa de ver, né? Então, a pessoa não tô vendo nada. Eu dou uma bronca na pessoa. Eu não pedi para você ver, eu pedi para você imaginar. Primeira coisa que vem na cabeça: lugar aberto ou fechado? Aberto ou fechado? Ah, não, aberto ou fechado? A pessoa tem que responder ou A ou B, não tem erro. Uma pergunta que não está aberta a um erro, porque você responde A ou B, a primeira coisa vem na sua cabeça. Ah, não sei, não é não sei, não é resposta. Eu estou perguntando isso ou aquilo. Tem que ser rápido, dá pressão, porque você confunde a mente consciente da pessoa. Muitas vezes ela está querendo raciocinar, entender, e nisso você vai dando pressão, rápido, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, rápido, isso, aquilo, então, rápido, isso, aquilo. Sabe, um colapso no consciente, meio que desliga. E daí a pessoa faz o quê? Vai emergir aquilo que está no subconsciente. Então é importante não dar tempo para a pessoa pensar. Não tem que ser aquele, me diga, por favor, você se percebe num lugar aberto ou fechado? Pronto, a pessoa já está raciocinando, já está imaginando, ela já se viu na Disney, já se viu num parque, já se viu na praia. Entendeu? Se deu muito tempo para a pessoa. Então tem que ser rápido, tem que ser ágil. Rápido, lugar aberto, fechado. Primeira coisa vem na cabeça. E nunca falar o que você está vendo. Você está vendo um lugar aberto ou fechado? O que você percebe? Para, de novo, não dar ideia da pessoa que ela tem que ver. Muita gente erra aqui na palavra. Você está se vendo sozinho ou acompanhada? Não é ver. É imaginar. Você está se imaginando. Então, sempre gosto de usar a palavra imaginar. Você se imagina um lugar aberto ou fechado? Rápido, aberto ou fechado? Usa a palavra imagina para ficar ainda mais claro para a pessoa. E na hora que a pessoa tem claro que é imaginar, não é ver, e que ela tem que simplesmente falar a primeira coisa na cabeça dela, você começa a fazer o quê? Fluir o material do subconsciente. Essa é a tua ideia. Você meio que desligar a consciência e trazer aquilo que vai vindo no subconsciente. Ah, ver uma coisa nada a ver, não importa. Flui. Tá sozinho ou acompanhado? Ah, não sei. Sozinho ou acompanhado, só responde. E na hora que a pessoa ela vai seguindo todas as instruções, vai repetindo a primeira coisa que vem na cabeça dela, pronto. Começa uma hora a fluir. E às vezes você pode desenvolver mais perguntas assim duplas. Você está de sapato ou sem sapato? Você está de pé, deitado ou sentado? Da pessoa fala sentado. Sentado aonde? Você começa a fazer o quê? Construir a imaginação dela a partir de um ponto central. Então você vai desenvolvendo do pé para o corpo, para o ambiente. Ah, mas ela não está vendo direito onde ela está. Não importa, dane-se. Você não está aí para investigar agora exatamente os detalhes da cor do vestido de bolinha da avó quando ela está sentada no sofá. Não importa. Lembra, a nossa mente ela vai guardar o quê? Você quer só A contextualizar, né? emoção. Isso, o World Trade Center, a emoção envolvida naquilo. Então, o que você quer fazer na regressão é o quê? Não é ficar caçando detalhes, porque as memórias são falsas também. O cérebro vai Somente criando... contextualizar. Então você quer chegar o quê? No ponto. Tá bom, você está com uma pessoa, um adulto, uma criança, é homem ou mulher. Ah, tô aqui com a minha avó. E o que acontece? Ah, minha avó, ela tá indo embora. E o que acontece? Não pressupõe as coisas. Muitas vezes as pessoas, elas vão, na verdade, pressupor. Ah, ela tá te abandonando? Então, o que você fez? Você já criou uma memória falsa. Você tem que ter muito cuidado na regressão. Nunca pressupõe. Ela tá indo embora. E o que acontece? Ah, ela foi embora, mas ela voltou. Ah, ótimo. E o que acontece? Agora meu pai tá vindo com um sapato para me bater. E o que acontece? Ah, ele tá agora me ameaçando, tô morrendo de medo. Então você ia pensar às vezes que o ponto é o quê? O abandono da avó, quando na verdade é o pai que veio depois. Isso aqui acontece muito. Então outra regrinha é nunca pressupor coisas. Sempre. E o que acontece em seguida? E o que acontece? Existe algo que te incomoda nesse momento? O que seria? Existe alguma coisa? Ou tá tudo ok? Sem perguntas abertas para a pessoa ir trazendo. Você está fazendo o quê? Você é um facilitador. Você está eliciando aquilo lá. Você está fazendo despertar aquilo dentro dela. Você não tem que ser aquele que impõe o que está acontecendo, mas você é aquele que desperta aquelas coisas que tem que emergir. Juca. Muito bom. Tanta coisa que a gente vê na regressão acontecendo, e é interessante a gente entender por que, que a gente faz esse tipo de pergunta, e para nós terapeutas, sobretudo, e por que, que elas precisam ser abertas. Primeiro, a memória ela se constrói como blocos, né? Então ela vai se construindo muitas vezes uma coisa em cima da outra e construindo o contexto a partir disso. Quando a pessoa, o cliente, acha que de repente vai lembrar de uma coisa como se ligasse uma televisão e já tivesse a imagem perfeita lá, e aí isso parte daquela questão de ver ao invés de imaginar, né? Ah, eu acho que vai ter uma imagem pronta ali na minha cabeça. Ele pode se frustrar, abrir os olhos e dizer que não estava nem mesmo em hipnose. Então, na verdade, é interessante a gente, terapeuta, entender que essas perguntas fazem parte de uma construção de um contexto
Porque quando eu pergunto para a pessoa, depois que a gente fez a ponte ao afeto, ela chegou num lugar, ou seja, esse fio que leva de um ponto a outro, do afeto até uma cena, digamos assim. A gente precisa fazer essas perguntas para ir construindo o contexto, e isso, o próprio contexto faz a emoção continuar a acontecer, ficar forte e a gente continuar a trabalhá-la. Dentro ou fora? Aí a pessoa, não sei, dentro ou fora, dentro ou fora, dentro ou fora, a pessoa, dentro. De repente não tem imagem, não tem nada acontecendo ali ainda. Mas quando ela disse dentro, algumas redes lá dentro do cérebro já vão começar a construir um contexto. Sozinho ou acompanhado? Sei lá, sozinho. Dentro e sozinho. Já vai estreitando o contexto, concorda? Dentro, sozinho. Dia ou noite? Dia. Estreitou ainda mais. E que idade aí? Não sei. Primeiro número. 5. Dentro, sozinho, 5 anos. Dia, né? Eu ainda costumo falar, primeira idade vem na sua cabeça, rápido, primeira idade vem na sua cabeça, primeiro número. Primeiro número. A pessoa diz 5. 5, 6. 5, 6. 5. Tá. E o que acontece? O que é que tá acontecendo aí? Aí a pessoa, não sei, tá escuro. Aí eu repito muitas vezes, você tá sozinho ou acompanhado? Tô sozinha, mas tá vindo alguém. Aqui do áudio, só um segundinho, Jucá. O áudio de quem tá com eco? Porque pra mim eu tô ouvindo o Jucá perfeito. Eu tô me ouvindo no teu. Eu tô ouvindo legal. Se vocês tiverem alguma coisa, só avisa melhor quem tem que corrigir o áudio. Continua, Jucá. Quando eu falo, eu consigo ouvir aí no teu. Acho que você tá sem fone, né? Eu tô sem fone. Será que é isso? É. Deixa eu diminuir então o meu áudio aqui. Pronto. Então, quando você faz esse tipo de pergunta, acaba que você vai estreitando um contexto. Não, na verdade, estão reclamando do meu. É porque o celular é velhinho, gente. Mas pode ser que isso é o meu som que tá muito alto fazendo eco para vocês. Quando a gente faz esse tipo... Espero que esteja ok agora. O seu tá bom, Daniel, e o Juca está ruim. Então, Tenta pessoal, agora, eu diminui o meu áudio. Eu diminui o som aqui para não fazer eco. Meu iPhone quebrou, mandei para garantia, tô com o celular super velho aqui, quebrando um galho. Mas aí, melhorou. Pronto. Voltando. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente vai estreitando um contexto, e estreitando esse contexto, a gente cria aquela cena, não que a gente crie, mas a gente resgata, na verdade é isso, a gente resgata essa cena, esse contexto que estava lá associado àquela emoção, e a gente pode começar a trabalhar a partir disso. E as perguntas abertas são essenciais para a gente não fazer o que algumas pessoas podem estar fazendo erroneamente por aí, que é influenciar ou criar memórias falsas, né? Influenciar o processo da pessoa. Porque, veja só, o que o Daniel falou é muito importante. Vamos supor que a pessoa está com a avó e a gente acha que o problema é o abandono da avó. A gente pressupôs que aquilo, erroneamente. De repente chega o pai, e o pai chega com o chinelo para bater. Se o terapeuta já pressupõe que o pai vai bater antes de a pessoa completar aquilo, de repente o pai nem bateu, porque a mãe chegou, interveio e disse assim, olha, não é para bater nele. E aí o problema era uma terceira coisa que não tinha nada a ver nem com a avó e nem com o pai, digamos. Então a gente tem que ir sempre cavando, entendendo o que está acontecendo, com essas perguntas abertas. O que acontece depois, o que você sente. O que você sente é essencial. Porque a pessoa vai dizendo, eu sinto que meu pai quer me bater. Mesmo que ele não tenha me batido, eu tô com medo absurdo. Então o problema aí não é o fato do pai ter batido, porque ele de repente nem bateu, mas o medo que a criança sente da ameaça do pai. Então a partir disso a gente vai trabalhar uma série de emoções, de padrões, de reeducação da mente, de mudança de percepção, para que a pessoa consiga viver uma vida mais leve, sem aquelas emoções, sem aqueles sintomas que atrapalham, decorrentes dessas raízes emocionais. Muito bom. Muito bom. E agora uma coisa importante é o quê? Você tá bom. Usei então a técnica seja a regressão que seja do corredor, da bola de cristal, do trem mágico, por emoção. Tá bom, cheguei na cena. O que eu vou fazer nessa cena? Tá bom, tô vendo aqui a criança esquecida na escola. O que acontece no cérebro na hora que a gente está fazendo o processo de mudança? E o que você, como hipnoterapeuta, vai fazer para ajudar isso daqui? Então, em primeiro lugar, Freud já viu lá na década de 30 que somente a catarse não ajuda.
Muita gente fala, e ele mesmo não entendia muito porque ele falou, se tem um material reprimido, eu trazer para consciência isso, deixar a pessoa consciente, a princípio já teria que estar ajudando ela. Só que ele via que não, que muitas vezes ele trazia o negócio e a pessoa continuava igual. Então ele já escreve na década de 30 que só catarse não adianta. Então, o que a gente vai fazer no processo de mudança? E como você pode fazer isso aqui de uma forma efetiva? Muitas vezes eu vejo pessoas perdendo 4 horas em sessões de hipnoterapia. Fiz uma sessão de 5 horas. Tá louco, uma sessão minha no máximo demora 1h15, 1h20, 1h30, estourando. Eu reservo 2 horas para poder ainda bater um papo antes e depois com a pessoa. Por quê? Porque as pessoas não estão chegando no ponto, como se diz, certo, e fazendo o processo de mudança. Lembra, se a gente está falando que se criou uma rede neural problemática por causa daquele padrão, ou seja, o padrão, aquilo que aconteceu com a pessoa, o evento, a gente vai ter que fazer o quê? Em primeiro lugar, a gente vai ter que tirar a intensidade disso, que seria a parte da catarse, a gente aliviaria aquela emoção, só que muito mais que isso, a gente tem que neutralizar aquela rede. Você tem que fazer o quê? Neutralizar aquele padrão. E como se faz isso? Só trazendo para a consciência? Não. Você tem que fazer o quê? Mostrar uma outra percepção para o subconsciente. Aqui é o pulo do gato. Onde muita gente acha que o quê? Que fazer regressão da forma efetiva é mudar a cena. Então você na verdade está na escola, percebe que tem um monte de brinquedinho, e tá tudo legal, e tá tudo bacana, e você vai esperar teus pais brincando. Você não fez nada com isso. Você, na verdade, só deu uma aliviada na cena. Você fez uma catarse linda e fofa, mas você não fez nada para a pessoa de forma efetiva, porque agora, quando no trabalho, as pessoas rejeitarem ela e não gostarem dela, ela vai sentindo aquela coisa ruim. Na hora que os filhos não quiserem vir visitar ela, ela vai sentir de novo aquele negócio ruim. Então, esse é o ponto. Então, um povo aqui gritando fora Bolsonaro. Vocês estão ouvindo? Pessoal aqui na revolta, todo mundo revoltado, coronavírus, todo mundo sitiado, fora Bolsonaro. Então tem uns gritos, tomara que vocês não atrapalhem. Tá uma gritaria agora. Tá tendo panela e tudo. Vamos ver se dá pra continuar falando. Então, de qualquer jeito, quando a gente está falando do processo de mudança, a gente tem que fazer o quê? Reeducar o subconsciente a uma nova percepção, certo? Ou seja, dar uma ferramenta para você o quê? Regressão no Bolsonaro vai ser boa, hein? Imagina que você não vai sair de lá. O que a gente tem que fazer? Mudar a percepção da pessoa para ela o quê? Saber encarar de uma outra forma aquilo lá. Porque, perceba, se a pessoa está sendo rejeitada, ela está sendo esquecida, não é só o fato dela ser esquecida, mas é como ela vai se perceber numa questão de dependência emocional, de esquecimento, de não ter atenção. E isso pode se repetir em várias coisas na vida dela. Então você, na verdade, como hipnoterapeuta, não vai ter que só fazer a cena ficar colorida, lindinha e fofa. Você vai ter que fazer o quê? Mostrar para a pessoa que ela pode perceber de um outro modo isso. Então por que a gente faz na regressão? Nossa, o pessoal está agressivo aqui, então estou até com medo, tá uns urros. Então o que você vai fazer na regressão? Em primeiro lugar, vai fazer o quê? Dissociar. Dissociar o quê? Você vai fazer o quê? Vai vir um adulto ajudar a criança. Porque a gente vai querer dar recursos. Então, em primeiro lugar, você vai dissociar a pessoa do problema para poder trabalhar com ela. Então, você conta 1, 2, 3, agora você é o adulto. Você é Jucá de 20 e tantos anos e vai estar vendo agora o Jucá pequenininho. Tá vendo a criança? Leva ela para um lugar tranquilo, acalma ela, deixa ela tranquila. O que eu estou fazendo com isso? Dissociando ela do problema para poder trazer solução e fazendo a catarse, acalmando ela. Lindo, maravilhoso. A criança está calma? O que a gente vai fazer agora? O segundo passo. Começar o quê? Dar recursos para ela. Então você, com todas as suas expertises de hipnoterapeuta, vai começar a mostrar para a pessoa perceber de uma outra forma, mas com recursos, não só deixar a cena tosca, colorida. Não é isso. É você realmente dar recursos que a pessoa pode utilizar para agora e para sempre na vida dela. E na hora que você vai dando esses recursos de mudança, ela começa a perceber de um outro jeito e fala, puxa, é verdade, não tem sentido nenhum eu carregar esse peso comigo. Isso daqui não faz parte da minha vida. Realmente eu posso estar bem, apesar de não terem chego, não foi por mal. E daí você vai fazer todo um processo de mudança de percepção, onde você vai fazer o quê? Você está colapsando aquela rede neural problemática com recursos. E na hora que você cria esses recursos mais fortes, aquele negócio ruim vai o quê? Se extinguir. E o cérebro não precisa mais daquele padrão. E na hora que o cérebro não precisa mais do padrão, o comportamento vai embora.
Entendeu? Então esse é o grande pulo do gato na regressão, no processo de mudança. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão aqui teve dúvida aqui no meio. Quais são os casos que se resolvem com a regressão? Então, na verdade, todos os casos que a gente em geral não sabe a origem. Gagueira. De onde vem isso daqui? Em geral, um choro reprimido, um medo, uma insegurança. Toque. Por que a pessoa cria os rituais do toque? Porque tem alguma insegurança, algum medo lá dentro que ela tem que se proteger com os rituais. Ansiedade. Por que está vindo o medo para a pessoa? Porque alguma coisa lá dentro gerou esse padrão. Depressão. Ou seja, você pode praticamente tudo usar essa abordagem, porque você descobrir lixo emocional e coisas problemáticas estão lá dentro que você nem imaginava. Juca. Claro, tem alguns casos que a gente precisa ver as contingências, ou seja, o contexto da vida atual da pessoa. Tem alguns casos que a gente precisa saber gerenciar comportamentos, os gatilhos que a pessoa tem no dia a dia, seja na questão dos vícios, seja no trabalho, seja os gatilhos de ansiedade, de raiva, etc. Mas, em geral, a gente pode utilizar a regressão, na maioria dos casos, para descobrir quais as raízes emocionais, né? Para dar um exemplo e ficar ainda mais claro, síndrome do pânico dá para a gente tratar com regressão, já tratei diversas vezes, que inclusive é o meu maior, é o que eu mais recebo na clínica, mas para dar um exemplo e ficar ainda mais claro de como é que a gente usa essa regressão. E juntando meio que o que a gente falou até agora, atendi um rapaz que eu fiz uma regressão e a gente voltou para uma época, enfim, dele criança, etc. A gente foi resolvendo aquilo. Mas à medida que a gente foi aumentando a idade, resolvendo os eventos... Pô, Daniel, não tô conseguindo. Eu tô me ouvindo. Eu tô te ouvindo, tá ok. Aqui eu tô diminuindo o áudio para não dar eco. Tá. Melhorou um pouco. Tá ok, pode falar. Tá, tentar assim. Quando a gente foi subindo assim, nos eventos da vida do cara, chegou num ponto onde ele tinha um parente que enfim, era cadeirante, que tinha uma deficiência física, e ele se sentia responsável completo por aquele parente, e era quase como se ele tivesse carregando o peso da deficiência daquele parente. E ele não tinha culpa alguma pelo que aconteceu com o cara. Mas é quase como se ele estivesse carregando aquele peso da pessoa, da família que era cadeirante. E aí é interessante porque no começo ele não esboçou uma grande emoção quando a gente foi fazer a ponte ao afeto. Não chorou, não esboçou uma emoção muito forte. Mas à medida que a gente foi progredindo nos eventos, as coisas foram ficando mais fortes. O peso que ele carregava das pessoas, que a gente foi tirando, perdão, auto-perdão e etc. Tirando e separando responsabilidades, tarefas que ele tinha para consigo mesmo, para com a vida, para com os familiares. Ele se sentia muito responsável pelos familiares. E uma coisa que também estava pegando muito, que tinha a ver com a ansiedade dele, era o fato dele não ter se despedido propriamente do pai que tinha falecido. Ele nunca teve uma relação muito boa com o pai, e o pai faleceu, ele deixou de dizer coisas que ele gostaria de ter dito, e aí, nessa hora, sim, o choro veio muito forte, as emoções vieram muito fortes, porque elas não vieram nos outros momentos, porque era quase como se ele estivesse se guardando para chorar tudo naquele momento que era o mais intenso, sabe? E ali ele chorou muito, se despediu, falou coisas pro pai que precisava falar. O pai também falou, no caso o pai era uma representação dele mesmo, não era o pai de verdade, o espírito do pai. Uhum. Mas essa representação que ele tinha internamente do pai, falou coisas para ele, as partes que a gente chama, né? Então, a parte pai falou uma coisa para a parte cliente X aí, Juninho, sei lá, um nome fictício. Então, à medida que isso foi acontecendo, esse processo que o Daniel falou agora há pouco, de dissociar do problema, associar um recurso, colapsar, isso ia acontecendo a cada vez que a gente colocava uma pessoa, uma representação nova ali com o cliente, cada vez que a gente fazia um evento de regressão, dentro dessa regressão, seja na infância, seja nos eventos mais tardios, essa dinâmica que a gente chama de meta-padrão sempre está acontecendo, né? A Bárbara fez uma pergunta legal aqui, Juca, só para não perder a pergunta dela. Ela perguntou assim, no caso de regressão, só pode se voltar apenas quando era criança ou pode ser algo mais recente, digo, de uns 2 anos para cá? Pois a pessoa passou por algo que deixou ela assim nesse estado de depressão profunda foi há 2 anos. Na verdade, essa pergunta é muito boa.
E eu acho muito legal de você ter perguntado ela, e tem, assim, na verdade, 2 pontos importantes. Que nem a gente falou, muitas vezes o problema que aconteceu há 2 anos, ele, na verdade, só aumentou algo que já tinha lá atrás há muito tempo. Isso. Então, ou seja, a pessoa ela pode ser que ela já levava, desde pequenininha, esporro da família, ou era esquecida, ou não dava atenção, até que chegou... E ela sempre via a vida. De repente chegou um negócio lá, há 2 anos atrás, o pai faleceu, pum, agora eu não tenho mais nada, agora minha vida acabou, agora eu não quero mais sair da cama, e agora... Então a pessoa acha que o que aconteceu foi o quê? O falecimento do pai. Mas na verdade já tinha um monte de coisa lá atrás que ela estava carregando, estava levando, estava sei lá o quê. E a gente, quando vai trabalhar esse evento do pai, não é realmente o problema. Tinha muita coisa antes para ser trabalhada. Então isso é o legal da regressão, porque ela vai descobrir, às vezes, coisas que você nem imaginava. E lembra, o ponto não é descobrir. O ponto é reeducar, lembra? Não é descobrir. Muitas vezes fala, eu quero entender o porquê eu tenho esse problema. Não importa você entender. Importa você resolver. Mas pode ser que muitas vezes aconteceu realmente o evento de 2 anos. Muitas vezes eu trabalhei problemas de luto, que o trabalho foi o falecimento de uma pessoa, de 1 ano e meio atrás, 2 anos, que a gente tem que fazer a despedida e o diálogo com a pessoa, e nem trabalhei regressão, só trabalhei realmente o evento de 2 anos e a pessoa ficou bem. Entendeu? Então não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso, e muitas vezes pode ser que 2 anos o que aconteceu, o que causa o problema, e pode ser que esses 2 anos só é, na verdade, como se diz, a cerejinha do bolo. É o finalzinho da história e tinha muita coisa para trás que ainda tinha que ser trabalhada. Tem gente que me pergunta isso na clínica e eu sempre explico da seguinte forma. Jucá, mas eu entrei em depressão profunda depois que eu fui demitida do meu trabalho 1 ano atrás. Então estou há 1 ano em depressão, eu nunca senti isso na minha vida e agora estou em depressão porque meu chefe foi rude comigo e me demitiu sem os meus direitos. E eu digo, olha, tudo bem, entendo que desde essa época você ficou se sentindo mal, em depressão, etc. Mas veja, se ser demitido causasse depressão, todo mundo que é demitido teria depressão, concorda? E não é assim que funciona. Nem todo mundo que é demitido vai ter depressão. Acontece que, de acordo com a história da vida da pessoa, como o Daniel estava falando, algumas emoções vão se fortificando, como se fosse uma bola de neve, que vai aumentando, aumentando, aumentando. E a ser demitida, no caso, é apenas o estopim, a erupção de uma coisa que estava ali vibrando há muito tempo, presa há muito tempo, e enfim, a demissão foi apenas o estopim, o estouro disso que estava há muito tempo querendo sair ali. Alguma coisa provavelmente reprimida. Então, não é como se a demissão fosse a causa, mas ela acaba sendo apenas o gatilho final. O gatilho final. Dessa cadeia, né? E uma coisa muito legal que eu também estava vendo, porque assim, a gente está partindo do pressuposto de Freud, daquela visão da etiologia, que existe uma raiz emocional para aquele problema, e a gente tem que chegar lá para resolver. Mas e o pessoal das outras escolas, por exemplo, da escola humanista, da comportamental, Milton Erickson, como eles vão encarar a questão da regressão? Como ele vai utilizar a regressão? Por exemplo, como Erickson. Lembra, Erickson, ele não está afim de saber de origem de problema. Para Erickson, ele quer achar o quê? Soluções para a pessoa. Erickson entende que não é você cavucar problemas na mente da pessoa que vai resolver ela, e sim você mostrar novas opções e novos caminhos para a pessoa e dar soluções boas para a pessoa, atravessando a consciência dela através de um jeito assim que você vai escapar e conseguir contornar a consciência da pessoa e colocar aquela informação lá dentro. Então, como o Erickson usa a regressão? Então, é muito legal uma transcrição de uma sessão de Erickson onde ele usa a regressão. O caso era de uma mulher que ela veio com queixa que ela já está casada há alguns anos, não tinha filhos, e ela está reclamando que ela se sentiu uma pessoa que nunca foi amada, que ela nunca teve conceito de amor, ela veio de uma família muito rica, e os pais eram muito rígidos com ela, e toda vez que o pai chegava em casa, ele queria ver se ela estava bem vestida, se ela estava ok, ela tinha uma governanta que cuidava dela, ela recebia os presentes direitinho, que é o que a mãe achava que era o melhor, aquelas bonecas que não podia mexer, que ficava guardada no armário, roupas que não podia estragar, nada podia rasgar. E ela falou, só tenho uma infância desgraçada, porque tudo que eu tive foi sofrimento. E eu falou, eu quero por um lado ter filhos, mas eu sei que ter filhos é sofrimento, porque minha infância foi sofrimento, e eu quero achar uma outra forma de poder encarar a infância, mas eu não sei o que é isso, porque eu nasci assim, minha infância foi desse jeito. O que Erickson fez? Ele viu que ela era uma pessoa que tinha facilidade para hipnose, pessoa bem sonambúlica. Ele colocou
ela em transe, certo? Ele levou ela para a idade de 4 anos e fez ela abrir os olhos, sendo essa menina de 4 anos. Ele falou, 1, 2, 3, abre os olhos, sendo essa menina de 4 anos. Ela, oi tio, quem é você? Ela foi falando com voz com menina de 4 anos. E ele se falou, eu sou o homem de fevereiro. E ele começou a trazer que ele é uma pessoa boa, que vinha visitar ela. E ele falou, vim te trazer presentes que você realmente gosta, você vai poder bagunçar, vai poder sujar. E ela ficava feliz com ele. Daí falava, e eu daqui a um mês volto. Depois de um tempo volto. Eles foram indo ano a ano. Então ele trouxe ela com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos. E cada vez ele estava fazendo experiências, construindo uma infância boa para ela. E ele, olha que incrível, ele fez acho que umas 2, 3 sessões com ela sobre isso, se não me engano. E ele foi indo todos os anos da vida dela, da infância, e ele emergia ela, fazia ela não lembrar de nada, mas ela não lembrava conscientemente o que aconteceu, mas no inconsciente ficava isso, e ele tomava cuidado para não mexer em nenhuma memória boa dela, alguma coisa que era importante. Então ele, na verdade, passou pela regressão toda a infância dela, ele meio que recriou uma infância positiva, só isso que ele fez. E nisso ela se sentiu uma pessoa muito mais feliz, e falou que depois de alguns anos já tinha 2 ou 3 filhos e conseguiu seguir em frente. Então, olha que legal, uma abordagem bem diferente do que a gente está acostumado, porque a gente está acostumado sempre nessa visão de chegar no problema, mas a regressão também pode ser usada de uma outra forma, de você construir uma coisa nova, trazer soluções. Então, a gente sempre tem que ter a mente aberta de várias formas de solucionar. E esse caso do Homem de Fevereiro é muito legal, de Erickson, uma regressão que ele... É raro ele usar regressão, raramente ele usava regressão. Ele usava muito sugestões pós-hipnóticas, dava tarefas para as pessoas, você depois que abrir os olhos você vai fazer isso, vai numa biblioteca ler esses livros, ou vai ver esse tipo de foto de uma pessoa que era feia. Ela se achava feia, né? A pessoa não era feia, mas ela se achava feia. Então ele dá uma sugestão pós-hipnótica para ela começar a ver um monte de livro de antropologia e ver um monte daquelas culturas com aquelas pessoas com um monte de coisas estranhas que colocam, que cortam, que sei lá o quê, para a pessoa ver um monte de gente muito mais horrível que ela e falar, puxa, não sou tão feia. Então ele deixava métodos, muito de sugestões pós-hipnóticas para a pessoa ir fazendo tarefas. E ele fazer essa abordagem de regressão é uma coisa bem assim diferente dele, que ele não usava muito. Não convencional. E foi muito legal ele recriar essa infância feliz para a pessoa. Entendeu? Então achei legal compartilhar com vocês. Juca? Por falar em métodos não convencionais, Deixa eu abaixar aqui, vou abaixar o volume. Pronto. Por falar em métodos não convencionais, é interessante lembrar de uma das sessões que eu fiz, que eu não vou lembrar detalhes, né? Era como se a mulher não se sentisse amada, assim. E a gente fez uma regressão onde ela voltou para conversar com a própria mãe na infância, onde tudo começou, ela não se sentia amada, etc. E ela tinha uma filha que faleceu. Uma filha não, uma irmãzinha que faleceu, que veio antes dela. E toda a ideia é como se ela se sentisse culpada pelo falecimento da irmãzinha. Era como se ela se sentisse culpada pelo falecimento da irmãzinha. A mãe é como se colocasse um peso nessa filha que sobreviveu, digamos assim, né? E esse era o embate. Ela sentia emoções controversas pela mãe e vice-versa, porque tinha tido uma criança anterior que faleceu antes dela. E aí ela carregava um peso de uma criança que já tinha falecido. Então o que eu fiz nessa regressão? Quando eu cheguei lá na idade tenra da minha cliente e ela estava conversando com a mãe, eu percebi que a parte que era a representação da mãe dentro dela sentia uma culpa imensa. Então eu fiz uma regressão na mãe, que nem estava na minha clínica, que nem estava no meu consultório. Fiz uma regressão na representação da mãe na minha cliente. Então, quando eu fiz essa regressão, ela voltou para a adolescência, quando ela tinha tido essa primeira filha que faleceu, e aí ela foi conversar com essa bebezinha que tinha falecido, e sua mãe, que nem estava na clínica, mas que era uma representação da minha cliente. E aí houve perdão mútuo entre a mãe e a criancinha que tinha falecido. Depois fiz a minha cliente conversar com essa irmãzinha dela que tinha falecido também. Todas as representações da pessoa. E foi uma regressão dentro de uma regressão que deu extremamente certo, e que a pessoa, quando abriu os olhos depois, disse que não imaginava que isso fosse possível, mas que foi absurdamente efetivo, porque é como se a representação da mãe
dela tivesse culpa também pela filhinha que faleceu, a primeira filha, né? Então eu fiz todo esse arranjo de nova compreensão, de novo entendimento, de reeducação, para que essa culpa que ela carregava, sei lá, de todo mundo, tava uma culpa do mundo inteiro nas costas, fosse embora, ela entendesse que ela não tinha nada a ver com o falecimento da primeira irmãzinha, e que a mãe, a representação que ela tinha da mãe, também entender que ela não tinha culpa, que simplesmente foi uma coisa que aconteceu. Porque não foi um aborto nem nada, foi simplesmente uma morte espontânea. Então, quando eu fiz todo esse arranjo de uma regressão dentro da outra e dentro da outra, as coisas deram incrivelmente certo. Mas a gente precisa ser muito versátil para fazer uma coisa assim. Porque se a gente vai simplesmente... interromper que vai acabar nosso tempo de 1 hora, que eu comecei às, acho que 9h10, tem 2 minutinhos, o Instagram vai cortar. Vamos falar mais um pouquinho, eu vou fazer uma coisa, vamos desligar aqui o vídeo para o Instagram, porque ele vai derrubar a gente daqui a pouquinho. Compartilhar aí. E a gente entra de novo, vamos todo mundo entrar, a gente tem mais um pouquinho de falar, a gente vai querer falar um pouquinho sobre, acho que vidas passadas é legal falar um pouquinho, Ótimo. sobre vida intrauterina, também é legal. Então vamos falar mais um pouquinho, alguns minutinhos, então vou fechar aqui para o Instagram não derrubar a gente já volta todo mundo entrando de novo, tá bom? Então vou fechar, a gente volta todo mundo junto. Porque eles vão ver a aula, né? É aula isso? Não. Por que você foi a foto do Juca no das outras pessoas? Ô, Bárbara de volta, bem-vinda. Nem começou ainda. Já começou. O pessoal já tá entrando, o Juca já tá aqui. Ninguém tá colocando o rosto. Nem dá pra ver, ó. Nem dá pra aparecer no celular. Não tá aparecendo, gente. Pessoal entrando de novo, bem-vindos todo mundo de novo. Deixa eu chamar o Juca aqui para compartilhar. Aqui. Opa, o pessoal entrando rápido. Por causa dele. Opa, agora sim, ele estava indo pra cozinha. Marissa entrou de novo. De novo, o cara da hipnose é fake. Eu acho que precisa fazer uma hipnose pra gente resolver você ter uma demanda emocional forte, meu cara. Você tá tanta necessidade de afirmar que isso daqui é fake, você tá tanto tempo falando isso, alguma emoção deve estar aí dentro não resolvida, alguma frustração deve estar dentro de você, que tem que ser resolvida, que tá forte aí a coisa. Opa, quando a pessoa não precisa afirmar tanto, afirmar, quer dizer que alguma coisa tá incomodando ela. Daniel, não deixa escapar nada. Claro, meu cara. A gente... Toda atitude tem um motivo por detrás. Quero ser o Batman. Olha, pode colocar uma capa e pular. Ver o que acontece. Pular em algum lugar, ver se você voa, ver se você consegue fazer alguma façanha boa. Bem-vindo a todos de novo. Então, vamos lá. A gente estava falando, a gente acabou de falar sobre a questão da regressão. O que a gente falou? O último ponto. A gente falou das questões de memória falsas, de tomar cuidado. Eu estava só concluindo que a gente precisa ser versátil, né, quando está fazendo e ser versátil, falando na regressão, dentro da regressão, não, foi muito legal. Você falou, a gente também contou a história do protocolo, né? Isso, porque esse então... protocolo às vezes nos ingesta, a pessoa precisa de uma outra coisa, uma outra abordagem. E aí a gente vai falar sobre as passadas e a parte da intrauterina. Quantas vezes aconteceu de eu ter que trazer a criança para ajudar o adulto? Não acontece isso. Às vezes você tem que trazer a criança para ajudar o adulto. Você acha que o adulto vai trazer os recursos, e às vezes o adulto não tem os recursos e a criança é que vai trazer. Então você tem que ter essa versatilidade para conseguir deixar a coisa fluir. Muitas vezes quando você vai fazer regressão, a pessoa vai se ver, puxa, eu estou num lugar escuro, eu estou num lugar molhado, eu estou, sei lá o quê, você já está sacando na hora que a pessoa está o quê? Naquela vida intrauterina, certo? Então a pessoa está na vida uterina. E primeiro isso aqui é uma coisa muito interessante, porque na verdade pela ciência, a memória ela começa a se formar acho que a partir do 3º mês. Então, ou seja, a partir de 3 meses de idade do nascimento, se eu não me engano, até lá não teria nada de memória. Então, isso é interessante de a pessoa às vezes conseguir, e ela traz as informações que são verdadeiras, tipo, a pessoa tá lá dentro da barriga e ela fala que tal pessoa falou isso, ou o pai fez aquilo, ou a mãe tá sentindo isso, ou alguém faleceu, ou sei lá o quê,
e no final as pessoas, elas vão verificar isso daqui, é verdade, a informação é verdadeira. Então isso daqui é uma coisa bem legal. E quando a gente está trabalhando na vida uterina, como você vai fazer aqui? Como você, hipnoterapeuta, vai ajudar aquele fetozinho? Então, compartilha aí, Juca. O que você faz quando chegar aí na vida uterina? Conta pra gente. Depende muito. Às vezes a pessoa não consegue nem falar, porque ela é um bebê. Ela fica se contorcendo. Ela encarna tanto aquele personagem de um bebê que ela não consegue nem falar. E aí a gente tem recursos extremamente simples que mas acontece uma coisa mágica, uma coisa legal, quando eu coloco aqui na sua testa, você consegue falar, mesmo sendo um bebê. Você me diz o que está sentindo. Aí a pessoa, mas é porque a mamãe está apanhando do papai. Já aconteceu esse tipo de caso. A mamãe está apanhando do papai e eu estou sentindo tudo que está acontecendo com ela, eu estou sentindo junto. E aí a gente vai trabalhar, por exemplo, a relação da mãe e do pai, porque às vezes eu trato como se fosse um só, mãe e bebê como se fosse um só, porque ele está sentindo tudo que está acontecendo com a mãe ali. Ou então, às vezes o problema é a mãe que está sentindo coisas e o bebê não consegue, digamos, se comunicar com a mãe para dizer. Então a gente faz a conversa mãe e bebê. Na verdade, eu percebi que muitas vezes, a maioria das vezes, tipo, acho que 99% das vezes, quando chega nessa vida intrauterina, e você que é hipnoterapeuta pode guardar isso daqui, importante essa informação, que em geral o que a criança está sentindo não é dela, é da mãe. Exato. Isso daqui em geral, ou uma coisa que aconteceu com o mundo externo, porque, pensa comigo, se a criança está lá dentro, está bem, o que está faltando para ela? Tá tranquila, segura, tem comida, tem calor, tem tudo. Tipo, ela está no ambiente mais perfeito do mundo, né? Então, na verdade, o que está acontecendo que pode ferir esse sistema? É alguma coisa que vem de alguém de fora, que não seja ela. Então, em geral, quando ela está lá, tô aqui dentro da barriga da mãe, sei lá, você está sentindo uma coisa que te incomoda? Sim. Eu sempre pergunto a seguinte pergunta. Esse sentimento é seu ou é de outra pessoa? É de outra pessoa. De quem é esse sentimento? Em geral, da minha mãe. Ela está sentindo muito ansiosa. E por que ela está ansiosa? Porque o pai não está voltando para casa, ou porque a mãe dela está brigando, ou porque ela não sabe de onde vai tirar dinheiro. Então o que você já fez aqui? Identificou que a fonte do problema é o quê? Não é ela, e ela, sim, na verdade, está sentindo que o outro está sentindo e carregando um peso que não é dela. Pronto, aí está a chave da terapia. O que você vai fazer? Traz o adulto, pega o bebê, acalma, leva para um lugar tranquilo e vai começar a explicar para ele fazer o quê? Simplesmente não carregar esses problemas que não são dela. Porque se você está entendendo que o problema está sendo que ela carregar o problema de mamãe, o que você tem que fazer? Separar isso daqui. Daí muito vem aqui a terapia de Adler, de você separar as responsabilidades, separação de tarefas, não carregar o peso do outro, a escolha dos outros. Você vai fazer essa divisão de responsabilidades. E com isso, o que acontece? A pessoa não carrega mais aquilo. A gente usa muito a Gestalt, o perdão e etc. E pronto, a pessoa não carrega mais aquela coisa ruim. Entendeu? Então acaba sendo bem simples. Então esse é um grande segredo para quem trabalha com regressão e vai trabalhar com essa questão de muitas vezes acaba voltando para a vida intrauterina. O que faz? Identifica de quem vem, em geral não é da pessoa, e separa isso daqui. Então acaba sendo bem simples. Concorda, Juca? Sim, concordo. Eu nunca faço, na verdade a gente nunca faz propositadamente esse retorno à vida intrauterina, né? Pelo menos nós da TES. Tem terapeutas lá fora que eles trabalham só com isso, por exemplo. Todos os problemas. Terapia do renascimento, eles sempre vão querer todos chegar. os problemas têm que chegar até a vida. Eu às vezes acabo levando a pessoa de propósito, se eu tô sentindo que a pessoa tá, tipo, ela tá com problema com 4, com 3, com 2 anos, com 1,5, com 1, com 6 meses, com 3. Tipo, já tá chegando lá, sabe o quê? 3, 2, 1, você tá lá dentro. E só pra checar, às vezes não tem nada. Como tá aí dentro? Tá maravilha. Tem alguma coisa que te incomoda? Não, tá tudo ótimo. Maravilha, só para tirar o encargo da consciência. Se a pessoa já tá chegando lá, eu já meio que, entendeu, levo só para garantir. Mas só se tem essa, sabe, tá chegando muito próximo e o negócio não vai, eu vou lá para dar uma checada. Mas, em geral, a gente não leva de propósito. Em geral, acontece da pessoa ir espontaneamente. Sim. Ou acontece da gente voltar e ela não saber descrever. O terapeuta que não é versátil, não consegue enxergar além do que se vê. Ele acha que é porque a pessoa não está vendo a cena, quando na verdade ela está... Não está vendo nada. Porque na verdade está como é que ela vai ver?
Às vezes a pessoa vê vermelho, ela vê, eu tô vendo uma coisa vermelha, tipo um sangue. Já aconteceu isso. Tá vendo um sangue. Tá lá dentro, né? E já aconteceu também de pegar um momento do espírito tá entrando no embrião. Que louco, né? Um momento do espírito. E o trauma era do momento do espírito entrando, que os pais não estavam bem, sei lá. Vocês sempre vão se deparar com umas coisas muito loucas aí no processo. Mas lembra, o importante é não se impressionar e saber que tudo aqui são material que vem lá de dentro. E você tem que saber lidar com aquilo que vem. E vidas passadas, pra gente finalizar. Vidas passadas. Você quer abrir aí os comentários para o pessoal fazer pergunta? Ou não? Eu tinha fechado o comentário porque começou lá uma briga violenta. Então, pra gente deixar o negócio mais em paz, nos tempos de coronavírus, a gente já tá isolado um do outro, vamos se unir um pouco mais. Deixa eu ativar o comentário. Pronto. Vidas passadas. Como funciona a vida passada? Então, em primeiro lugar, lembrar se as nossas memórias de vida presente já são falsas, vidas passadas, mais ainda não dá para saber se é verdade ou não, certo? Então, quando a gente está lidando com vidas passadas, e não é que a gente vai fazer terapia de vida passada, que não é TVP, terapia de vida passada. Muitas vezes acontece da pessoa voltar numa vida passada na hipnose. Isso aqui é verdade ou não é? Não sei. Isso aqui é material que vem do subconsciente, pode ser verdade. E pode ser metáforas, invenção, imaginação. A gente está trabalhando no mundo da Alice, da imaginação. Então não dá para você querer falar é ou não é. Você trabalha com aquilo que vem. Dá para saber se a pessoa, num momento intrauterino, ela está realmente lembrando ou ela está criando o conceito que ela entende? Pode ser que não, que aquilo lá nem existe na mente dela, ela está criando aquilo lá. Mas não importa, é um material que está vindo. Entendeu? Então na hora que a gente está trabalhando em vidas passadas, a pessoa foi lá espontâneo, caiu numa vida passada, o que você vai fazer? Mesma coisa, vai fazer a catarse, vai deixar ela tirar toda aquela dor e sofrimento. Muitas vezes tem um acidente, caiu do avião, tô sofrendo, tô morrendo, tô sei lá o quê. Deixa a pessoa tirar toda aquela dor, sofrimento, chorar, gritar. Leva ela pro Jardim do Éden, pro limbo, pra onde for, e vai trabalhar no lugar, vai acalmar ela, traz o adulto, acalma a pessoa, e vai fazer o quê? De novo, dá o recurso. Tem um depoimento aqui, ó. Isso da vida intrauterina aconteceu comigo, foi fantástico a solução do problema do medo. Você vê por quê? O problema do medo era o quê? Uma consequência de algo que estava carregando lá dentro. E na hora que o cérebro entendeu, eu não preciso mais me proteger porque o perigo não existe, que o perigo nem vinha de você, pronto, resolveu. Entendeu? A mesma coisa de vida passada. Se o cérebro entende que você está carregando algo que é o seu karma, que é a coisa dos ancestrais, do conselho, do bardo, de onde você quiser, da religião que você queira, da crença que você queira, você está carregando lá de trás, memórias celulares, seu DNA captou a memória universal que tinha no passado e você está trazendo, não importa. E aquilo, às vezes, consciente, é contra a tua crença. Não importa. Você está carregando aquilo lá, cara, vamos resolver. Vamos resolver aquilo lá. Então, você, como hipnoterapeuta, você não vai julgar o que está vindo. Você simplesmente vai fazer o quê? Resolver aquilo lá, entendeu? Esse é o grande ponto. Ô, Ademir, bem-vindo, que legal que você está aqui. E esse é o grande ponto. Então, a gente vai trabalhar dando recursos para a pessoa, deixando ela perceber a coisa de uma outra forma. Morreu no acidente de avião? Legal, eu vou agora ter que carregar o acidente de avião para o resto da minha vida? Liberta esse outro, faz o processo, todo o processo terapêutico que a gente vai fazer. Da mesma forma, e fazendo o quê? Voltando no início da cena e vendo que tudo aquilo se resolveu. Lembra, a ideia é sempre a mesma, aquele meta-padrão, o quê? Dissociar a pessoa do problema, eliciar o recurso e fazer o quê? Colapsar. Sempre vai ser a mesma coisa, a gente vai dissociar, elicia o problema, dissocia, elicia o recurso e colapsa. A mesma coisa na vida passada. Mas eu já peguei casos bem curiosos de vida passada, onde a gente foi no final investigar e viu que era verdade. Um carinha que ele se lembrou que ele era soldado no exército russo e ele era piloto. E ele tinha... O problema dele foi que o avião dele deu um crepe, ele caiu no meio de uma guerra. E no final ele foi capturado pelos alemães e ele levou um tiro antes de ser torturado. Ele reclamava de uma dor muito forte na têmpora, bruxismo e borderline, várias coisas ruins. E na hora que a gente resolveu isso daqui, todos os sintomas foram embora, a dor na cabeça, do tiro e o borderline. E ele deu várias informações que eu anotei. O nome dele, a data, o lugar, a guerra, a cidade que nasceu. Eu anotei tudo aquilo. No final a gente foi entrar nos registros de guerra russo e achou exatamente o nome do soldado, morto exatamente naquela batalha, que nasceu exatamente naquela cidade, e justamente naquela época teve, naquele dia que ele falou uma guerra na cidade de Smolensk, na Rússia, que foi onde ele invadiu, e justamente tiveram aviões que foram abatidos, ou seja, foi bem curioso.
Entendeu? Dá para falar que isso aqui é uma prova científica da vida passada? Não dá. Porque pode ser que o cara já tinha visto essa informação ou sabia de alguma forma, mas é interessante. Você vê que aparecem umas coisas bem curiosas aí, que não é tudo do universo que a gente entende. Pessoas resistentes aí, têm medo de rever algo. Opa, eu apaguei aqui. Rever algo como a perca da mãe. Irá atrapalhar a regressão? Como proceder? Uma boa pergunta, porque muitas vezes as pessoas têm ideia que regressão é tortura. Agora eu vou ter que voltar em todos os pontos traumáticos da minha vida e reviver todo aquele lixo de novo. Não, errado. Na regressão a gente não quer torturar ninguém. Se a pessoa perdeu a mãe, eu nem vou ter que voltar. Se eu percebo que a pessoa voltou para o enterro da mãe, sabe o que eu faço? A pessoa falou, estou no cemitério, enterro da minha mãe. 1, 2, 3, essa cena some. Acabou. Você não tá mais lá. Eu não vou fazer a pessoa sofrer de novo. Já passou o enterro da mãe. Vai querer passar 2 vezes? Entendeu? É maldade isso. Não faz sentido. O que vai fazer? Pronto, você vai levar ela para um lugar de paz. E vai trazer a mãe. E vai se resolver com ela fazer uma despedida bonita. Tem que fazer uma coisa gostosa, uma coisa bonita, uma coisa agradável. Não é tortura. Entendeu? Então isso é muito importante. Né? Não é fazer a pessoa voltar para os momentos e reviver traumas. Porque não é reviver trauma. Lembra, Freud em 30 já falou isso, em 1930. Não é a catarse que resolve. O que resolve é o quê? É a mudança de percepção, os recursos. E isso você não precisa fazer a pessoa reviver problemas. Pelo contrário, você tem que trazer soluções. Entendeu? Isso daqui também vem bastante de Erickson. Traga soluções para a pessoa. Use a regressão trazendo coisas boas. Faz ela sentir bem com aquilo. Para a despedida da mãe ser uma coisa agradável, onde ela vai se sentir conectada com a mãe sempre, e a mãe é orgulhosa dela, e a mãe sempre viva, e o amor conecta apesar da distância, e mãe está viva no coração, e etc. E pronto, e despede, e a vida segue. Isso, deixar Entenda o fluxo do amor seguir. Exatamente. Entenda uma coisa, a regressão é só um meio pelo qual a gente realiza a terapia. Isso. A regressão em si não é terapia. Não faz nada. É um meio pelo qual a gente vai entender o contexto e reeducar a mente da pessoa. Assim como o que ela sente, a abreação, a pessoa não vai ficar meia hora sentindo aquelas coisas absurdamente negativas. Ela sente um pouco, a gente entende qual é o contexto, a gente começa a resolver. Isso, não é tortura. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas têm medo de regressão com essa insegurança de vou ter que agora reviver todos os podres do meu passado. E não é isso. Isso é muito legal também. Às vezes as pessoas duram 4 horas numa regressão porque elas acham que elas têm que ir em todos os pontos ruins da vida da pessoa. Não, se você chegar no ponto certo e fizer o processo de mudança correto, chegar lá no 2 anos, e você trabalhou os 2 anos, que é o momento do problema direito, todo o resto vai estar resolvido. Você pode ter ido no momento de 14 anos, 10, 9, 7, 5, 4 e 2, você resolveu 2 direitinho. Quando você voltar para os outros momentos, todos eles vão estar ok, a criança vai estar feliz, todo mundo vai estar sorrindo. E lembra, a criança é uma metáfora. Você tem que ver o quê? Ver ela sorrindo, ver ela bem, é uma metáfora que aquele problema foi resolvido. Entendeu? Então, na hora que você voltar na cidade, ver que está todo mundo bem, pronto, você resolveu aquele ponto. É tipo mais ou menos aqueles bloquinhos de dominó. Se você pegou e derrubou o primeiro certo, todo o resto se conserta. O cérebro é igual. Se você está voltando, fiz a regressão, 2 anos, consertei a solidão. Daí com 4 ainda tem a solidão. E você ainda testa de novo com 6 apareceu a solidão, você não consertou direito. Porque se você tivesse consertado a solidão ou a insegurança, não ia voltar mais nada, ia estar limpinho. E se você está voltando em vários eventos, tua terapia está levando 4 horas, 5 horas ou 3 horas, quer dizer que a tua terapia está ruim. Porque se você resolver direito o ponto-chave, é feito cascata. Todo o resto se resolve automático. É o clique. Se deu o clique, o cérebro resolveu tudo. Antes e depois. Pode ser que você ache daquela demanda. Questões. Pode ser que tenha outras personagens que têm que ser resolvidas. É outra questão. Mas aquele ponto tem que estar resolvido. Se está voltando no mesmo ponto em vários eventos, quer dizer que você não está resolvendo direito a coisa. Isso daqui vai da habilidade do hipnoterapeuta e da experiência da pessoa. Isso. Bem resolvido uma coisa, resolve tudo. Entendeu? Por isso que pode ser muito mais ágil as nossas sessões, você tendo a habilidade de como resolver da forma rápida e eficaz. Tem uma outra pergunta aqui sobre ainda vidas passadas. Quando se sabe o que é algo da vida passada? São coisas que a pessoa fala e que você sabe que de fato não aconteceu com ela? Conseguiu entender? Cadê essa pergunta? Quando você sabe que é algo de vida passada? São coisas que a pessoa fala e que você sabe que de fato não aconteceu com ela? Então, na verdade, da vida passada a gente não vai trabalhar específico. A gente vai usar ela quando a pessoa espontaneamente volta. Então você vai fazer vamos voltar para quando se dizer que é a primeira vez na sua existência, 3, 2, 1, puxa, tô aqui no meio da guerra. Estão vindo soldados, eles estão vindo me capturar. Mas eu não quero ser morto. Eu não quero ser morto. Puxa, mas levaram meu pai. Pronto, a pessoa já tá lá. Que ano você tá?
Mil e quanto? Entendeu? Mil e A gente já quanto? sabe. 1423. Espanha, guerra. Ó, tá ótimo, vamos lá. Espanha, guerra. E da pessoa espontânea ela volta naquilo lá. Então, uma coisa meio que. Isso é muito legal, a gente deixa a pessoa trazer. Eu não quero guiar ela para uma vida passada. Eu não quero guiar ela para o útero. E eu não quero ligar ela para um abuso. Eu não quero levar ela para nada. Eu quero levar ela para o que ela me trouxer. Eu estou aberto se ela me levar para Marte. A gente vai para Marte e trabalhar em Marte. Entendeu? Isso que é o legal da hipnose. A gente não vai levar a pessoa. A gente vai deixar a pessoa trazer e iniciar aquilo que tem que ser trazido. Entendeu? Então, da vidas passadas é isso. Muitas vezes a gente dá uma suspeitada. Esse cara que toda hora falava para mim do exército russo, que ele adorava miniatura russa, ele adorava aviões de guerra russo, ele era fascinado pela Rússia. Eu já falei, puxa, deve ter uma vida passada aí dentro. Porque o cara é tão fascinado pela Rússia, nem ele sabia explicar. E dito e feito, foi para uma vida passada. Às vezes as pessoas são muito aficionadas por um tema da Segunda Guerra Mundial, vai ver a pessoa volta na vida passada do Holocausto. Já me aconteceu bastante. Então, às vezes você pode dar uma suspeitada se a pessoa é muito aficionada, mas eu nunca vou guiar a pessoa para isso, eu deixo a pessoa trazer sozinha. Ele perguntou do compounding. O Elton perguntou, vocês usam compounding? Então, o compounding que a gente usa, mas não de uma forma abusiva. O que seria de abusiva? Fala, você é bom, 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 sem sentido nenhum. Chega uma hora que enche a paciência da pessoa. Entendeu? O compounding a gente vai usar ele de uma forma inteligente. Fala para a pessoa, o que o compounding vai fazer? Vai mudar a identidade da pessoa. Você quer que ela se enxergue de outra forma. Então, você vai usar algumas palavras, e na hora que você vai perceber que existe uma palavra problemática, fala que você é forte, eu sou forte, tá? Então forte tá bom. Fala que eu sou responsável, eu sou responsável. Aí você pegou o ponto, a pessoa não consegue falar que ela é responsável. Então daí sim você fala, eu sou responsável, eu posso cuidar bem das coisas, eu sou responsável, fazer a pessoa reforçar aquilo, até aquilo pela repetição entrar na pessoa. Mas só você nota que tá fraco naquilo. O compounding que ele é usado para ajudar a pessoa a melhorar algo, mas não ficar repetindo palavras à toa. É interessante a gente já ter feito uma limpeza, um trabalho de reeducação ali antes de usar o compounding. Construir uma identidade melhor. Isso. E hoje mesmo eu atendi um caso de uma moça que eu disse para ela repetir algumas palavras, e aí fui pegando o ponto, quando eu falei competente, ela deu aquela tremida na voz. Pronto, tremeu, acabou. Aí, Fisgou. Essa tremida na voz piscou, a gente faz ela repetir, porque era essa que ela precisava. Maravilha. A gente não sabia que era assim, que a pessoa falava até as datas. É muito louco, às vezes a pessoa traz data. Eu já peguei casa de Holocausto, já peguei um monte, que a pessoa está no vagão, indo para o campo de extermínio, Treblinka, Auschwitz, já apareceu para mim um monte. E a pessoa dá as datas certinho. Já peguei guerras que a pessoa depois me manda, puxa, teve realmente uma guerra, uma revolução na Espanha nessa data. Então, muitas vezes são coisas precisas e muitas vezes são coisas que não tem nada a ver. Você vai ver, nunca existiu aquilo. Já peguei acidente de avião, que a pessoa falou 1980 e tanto, um avião vindo do Japão que caiu em sei lá lugar, e a pessoa sente toda aquela morte dela. Se ela não é, maravilha. O importante é que as pessoas resolveram os problemas. Quem tinha fibromialgia disso ficou sem fibromialgia. O cara que tinha o bruxismo, a depressão, borderline, se curou. Então, o importante é o quê? Que se a pessoa resolveu, maravilha. Ela tá feliz e eu tô feliz. Ô Douglas, legal aqui que você ficou feliz, que eu te ajudei. Prazer. Quantos tipos de técnicas se usa na hipnose? Se é que você pode perguntar assim. Então, que nem você entende, a hipnose, na verdade, ela é uma ferramenta. A hipnose é o quê? A gente vai permitir que a pessoa entre em contato com ela mesma. Isso que é hipnose. Não é o hipnotista que vai hipnotizar o sujeito. Não existe isso. A gente vai ajudar a pessoa a entrar no estado onde ela vai conseguir se perceber mais e acessar coisas internas dela. E de lá a gente vai poder usar N técnicas. N técnicas que vem até da psicologia. Você pode usar Gestalt, você pode usar, que nem a gente falou, Freud, você pode usar comportamental, você vai poder usar o que você quiser, você vai poder inventar a sua própria técnica. Porque se você entende o processo de mudança, você pode usar, entendeu? A técnica, nunca fique preso à técnica. Quem fica preso à técnica está destinado ao fracasso. Porque você tem que toda hora criar, inventar, ser criativo e trazer na hora, no instante, você vai criando aquela técnica, você vai trazendo coisas, usando uma metáfora, uma história, um jeitinho, conta uma coisa que aconteceu com você, que você leu num livro, você vai usando coisas que vão te surgindo na hora e vai fazendo a coisa acontecer. Não tem uma técnica. Você aprende os princípios, você aprende a lógica da coisa, entendeu? Agora, o que você vai fazer com aquilo? Que nem o Photoshop.
Você pode aprender que existem aqueles botões que fazem esse efeito, aquele. Agora, o que você vai fazer com aquilo, você cria. Entendeu? Esse é o ponto. Durante a terapia, e quando o adulto traz um auxílio bem fraco, você intervém? Muito bem, Alto. O que você faz? Você é o terapeuta. Traga. Muitas vezes o reduto não vai ter o recurso. O cara, às vezes, ele nunca foi capaz na vida, ele sempre se sentiu um fraco, e por isso você está lá para ajudar o sujeito. É você que vai entrar na coisa e vai falar para o adulto, meu caro, pega essa criança, ajuda ele, fala isso daqui para ele, mostra para ele isso, e vai ajudando ele, leva ele para lugar, mostra que ele pode falar, ajuda ele, pega na mão dele, pega a boca dele e fala, você pode falar, entendeu? Vai inventando o que for e vai ajudando o adulto a ajudar a criança, entendeu? Você está lá para isso, você é o terapeuta, você não está lá que nem entendeu? Uma boia boiando no mar assistindo a coisa acontecer, você não é espectador, você tem que estar no controle da coisa, deixar a pessoa ajudar quando ela consegue, e se ela não consegue, é lá que você tá. Aí você entra. Para isso que você tá lá, entendeu? Para dar um empurrãozinho quando a pessoa não consegue, né? É possível fazer autorregressão? Então, Sim. Na verdade, responde aí, Jucá, é contigo. Deixa que você. Com certeza. Eu hoje estou aqui com o Daniel, a gente tem a escola de hipnose que é do Método TED, a gente dá aula lá em São Paulo, para terapeutas, etc. Nem sempre isso foi possível para mim. O Daniel aí já é master, professor, rabino, mas eu fui um cara que tinha muito medo de falar em público, muito, até poucos anos atrás. E eu resolvi isso com autorregressão. Eu fiz uma autorregressão, entendi o que tinha acontecido, fui lá na raiz do problema, que tinha a ver com escola, quase sempre esse medo de falar em público tem a ver com escola, e aí resolvi. Depois de resolver, eu fui lá falar em público, dar palestra, tinha aquele medinho de ainda pensar que ainda tinha o problema, mas uma vez que eu peguei o microfone e comecei a falar, eu virei uma matraca. Todo problema, tudo que eu não falei na minha vida, eu comecei a falar depois. E sim, é possível fazer, mas a gente precisa ter o conhecimento para fazer isso, tem que ter determinados cuidados para fazer isso. Quem é terapeuta consegue fazer mais fácil, porque sabe fazer em outra pessoa, faz em si, e entender que nem sempre vai ser tão efetivo. Porque como é que eu vou conseguir superar, ultrapassar um problema, sendo que minha mente me protege de lidar com esse problema? É meio que um paradoxo, né? A mente, ela guarda aquilo lá, ela reprime aquilo para justamente o quê? Permitir você seguir em frente. Então, se ela está reprimindo e você vai querer sozinho trazer aquilo lá, vai acabar fazendo o quê? Vai acabar que o cérebro não vai querer trazer aquele material, entendeu? Ele vai acabar protegendo a pessoa, não deixando aquilo lá emergir. Então, isso aqui vai acabar tendo um conflito, e fora que tem aquele problema que o Erickson traz da auto-hipnose, que quando você quer fazer o papel de hipnotista, você acaba sempre fazendo 3 papéis. O do hipnotizado, o do observador e do hipnotista. E a mente não consegue fazer tudo isso. Você consegue, de uma forma boa, ser hipnotizado e ser espectador. Mas fazer essas 3 funções ao mesmo tempo fica muito para a mente, então não consegue ser tão efetivo. Então, tendo uma pessoa, você acaba fazendo o quê? Você não tem que fazer o papel de hipnotista. A mente, ela não fica gastando energia para também ser o que traz o recurso e ser o que vê o problema e ser aquele que está sendo o sujeito. Entendeu? Você consegue ter um sucesso muito melhor. Por isso é um paradoxo, né? A mesma mente que está tentando resolver é aquela que está protegendo há tantos anos. Então, por isso que o papel do terapeuta é tão importante. Ele vai ser aquele terceiro que consegue te guiar por caminhos que você não estava conseguindo. Fora que muitas vezes o terapeuta ele vai vir como aquela abordagem materna, de acolhimento, de amor. E muitas vezes vai vir com uma forma paterna, de às vezes brigar, de trazer uma orientação. Hoje mesmo eu consegui despertar uma reação na pessoa e chegar no ponto por causa do meu grito. Eu cheguei na pessoa e falei, traga essa emoção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que você está percebendo? A pessoa falou, o seu grito. Eu falei, o que tem meu grito? É o grito que o meu pai me dá. Ele briga comigo, ele toda vez grita comigo. Eu falei, ótimo, e quando teu pai... Eu já mudei minha voz, já fui para aquele materno. Maravilha. E quando o seu pai está gritando com você, eu já estou naquele papel materno agora. Como você se sente? Acolhendo a pessoa. Eu me sinto revoltado. Perfeito, entendeu? Pronto, eu consegui trocar de papel na hora. Eu estava com o pai que estou brigando, agora eu já estou com a mãe que eu estou falando bonito, estou te acolhendo, estou do teu lado naquilo que você precisa. Como você se sente quando o papai grita com você? Entendeu? Você tem que ter essa manha de saber fazer os papéis. Você tem que estar uma hora mais autoritário, uma hora mais amável. Então, a pessoa em si não vai conseguir fazer isso, porque ela está naquele processo. Então, tem que ter uma pessoa do lado que domina e consegue fazer a coisa acontecer. Ótimo, muito bom.
Tudo bom, pessoal? Mais alguma dúvida? Porque o nosso horário já deu, a gente já está com 11 horas da noite, a gente atende amanhã cedo também. Tem pessoas que precisam ser atendidas amanhã, bem cedinho, certo? Os que têm coragem de sair com coronavírus pelas ruas e os ataques zumbis que estão tendo por aí. E alguma pergunta para finalizar? Maravilha. Então, pessoal, aqui está ok, todo mundo gostou. Acho que foi muito legal você compartilhar essas informações, tanto para quem é leigo, quem não conhecia muito de regressão e hipnose, mesmo para quem é hipnoterapeuta ou já trabalha na área, foi bastante produtivo aqui nossa conversa. E lembra que sempre pode perguntar para a gente no privado também, para o Jucá, para mim, a gente está aberto aí para ajudar vocês no que for. Obrigado, Elton. Fico feliz que você tenha gostado. Raimundão, obrigado, Elton. Obrigado, grande Raimundo. Colega e amigo do peito, aluno nosso. E estamos aí muito felizes de vocês terem participado, uma grande honra para a gente, é muito legal quando vocês participam, quando vocês estão interagindo, quando vocês estão aprendendo, e a gente está crescendo junto, lembra? É uma corrente do bem, a gente ajuda vocês, vocês ajudam a gente, um ajuda o outro, um cliente ajuda o outro indicando, e todo mundo faz uma corrente, a gente vai deixando o mundo um lugar melhor, esse é todo o nosso objetivo, né? Fazer o mundo um lugar melhor. Vamos ver, acho que próxima terça, a gente está querendo manter agora toda terça, né? Uma livezinha, não sei se de 1h30, que nem está sendo essa, 2 horas, mas pelo menos de 1 hora, toda terça vai ser bom, não? Umas 9h15. Algum tema que vocês sugerem para a próxima semana? Olha a Vilma aí. Quem tem tema aí? Alguma dica para eu convencer meu filho de 16 anos para hipnose? Claro, dá os vídeos do Pyong. Deixa ele ver o Pyong fazendo todos os showzinhos, ele vai se empolgar e chega uma hora que vai querer também querer. Bem-vindo a pessoa, não adianta. Toda pessoa que vem forçada porque mamãe e o papai trouxe, dá ruim. Não dá certo. Dá ruim. Tem que a pessoa querer. A pessoa tem que estar engajada. Erickson, quando as pessoas às vezes vinham para ele para parar de fumar, eu quero parar de fumar. Legal, sobe a montanha e volta. Eu te vejo quando você subir a montanha e voltar. Mas por quê? Assim, quando perguntavam para ele por quê, ele falou, eu quero saber se a pessoa realmente quer. Eu senti uma contradição aí na entonação se ela realmente queria. Eu quero ver realmente que ela quer parar de fumar. Então ela vai subir a montanha e vai voltar. Entendeu? Então não tem... A pessoa tem que querer. Pânico de falar em público. Um tema legal. A gente pode falar de pânico, de bloqueios que existem. Não discutir política com amigos. Opa! Isso daqui é um conselho bom para você ter amigos. Não discutir política com os amigos. Permite que eles continuem seus amigos. Então, maravilha, pessoal. Vamos pegar essas sugestões bacanas. Falar talvez de pânico, de ansiedade, de bloqueios. E vamos se ver, então, se Deus quiser, então, semana que vem. Na terça-feira, 9h15. Certo? E foi um prazer estar com vocês. Ótima noite. Obrigado, Jucá, pelo tempo. Prazer. Pela dedicação. Sempre abraço, bom aprender, todo mundo abraço junto. A todos. Abraço, pessoal. Que a gente se vê próxima terça. Até mais. Ótima noite. Tchau, tchau.